Na mensagem anterior, nós lemos 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, respondendo à pergunta por que há tantas pessoas más na sociedade. Paulo escreveu ali as características dos homens que formariam a nossa sociedade na qual estamos inseridos nestes últimos dias. Ele falou com muita propriedade, com muita clareza, é claro, movido pelo Espírito de Deus, usado por Deus para escrever tamanhas verdades, das quais não temos como fugirmos. Essa é a grande verdade. Mas vamos continuar aqui fazendo e levantando outras perguntas para responder aqui porque existe ainda condenação para o mundo que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos lá. Por que há tantas pessoas más na sociedade? Já respondemos essa questão na mensagem anterior. Se as pessoas são tão más como disse o apóstolo Paulo, podemos levantarmos as seguintes observações, ou fazermos aqui as seguintes observações, diante daquilo que tem sido feito para que esse problema seja resolvido. Olha, os governos e estados e até municípios têm investido tanto na educação. Os pais investem na educação e na criação dos filhos, formando cidadãos e cidadãs para casa ou para a sociedade. Os professores, então, se desgastam. Eles se desgastam na educação e formação de seus alunos e de suas alunas. E, infelizmente, mesmo diante de todos os esforços educacionais, infelizmente, às vezes, os resultados são catastróficos e tristes para os pais, para o Estado, para o município, para a sociedade, para os professores e para o mundo inteiro. É muito interessante quando fazemos essas observações dentro da pergunta por que ainda existe tantas pessoas más no mundo. Ou porque existe ainda condenação e essas pessoas inseridas na sociedade. Por que ainda as delegacias? Por que ainda os presídios? Qual o sentido e objetivo e a razão das delegacias, dos presídios, dos tribunais, das prisões e das condenações? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versos 9, 10 e 11, ele nos dá uma ligeira visão e resposta firme a respeito desse assunto. Quando falamos em condenação, estamos dizendo pessoas que, embora a obra de Deus sendo realizada, embora Jesus tenha vindo ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido, embora ele dando a sua vida para a salvação de todos, ainda há muitos que não poderão entrar nos céus que ele preparou para nós em João capítulo 14. Ele disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas muitos ficarão de fora deste lugar maravilhoso. O profeta Daniel foi muito claro que pela ressurreição, alguns se levantarão para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Por quê? Se a obra foi realizada, a obra da salvação foi terminada. Bom, o apóstolo Paulo nos dá aqui uma ligeira ideia sobre essa questão, nos dando uma segura resposta no capítulo 3, 6, versículos 9 a 11 da sua primeira carta aos Coríntios. Vou começar do verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muito claro, não é? O que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto, porque muitos não poderão entrar no reino de Deus. Embora esforçando, querendo e fazendo tudo o que podem, mas tudo já foi feito e mesmo assim não podem. Paulo nos dá uma lista. Mais uma vez, eu quero te aconselhar. Pegue a sua Bíblia, leia pessoalmente e examine cada adjetivo que Paulo agora está dando aqui para a cidade de Corintos, escrevendo a cidade de Corinto, escrevendo aos coríntios, declarando quem não pode entrar no reino de Deus. Quem não deve estar lá no reino de Deus. Agora, uma observação interessante no verso 11 é que ele vai falar a respeito daqueles que são bons dentro dessa sociedade ruim. Olha o que ele diz no versículo 11. E é o que alguns de vocês têm sido. Ele está falando aqui agora aos crentes de Corinto, aos cristãos que estavam em Corinto, aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus, que tinham certeza absoluta de sua salvação e que tinham seus nomes escritos no livro da vida, isso de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Ele está falando aos cristãos, quer dizer, aos crentes salvos em Cristo Jesus. E é o que alguns de vós têm sido, mas, no entanto, haveis sido lavados, haveis sido justificados ou santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O grande segredo está aqui, não no que somos, ou não no que fomos no passado, mas o que somos no presente. Ele diz, tudo isso vocês foram, sodomitas, devassos, avarentos, roubadores, efeminados, muitos de vocês foram isto. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos a grande alegria de sermos lavados pela palavra de Deus. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5. Ele diz que estamos sendo lavados pela água, pela pregação da palavra de Deus, para sermos apresentados a Deus como igreja santa, uma igreja irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, toda essa turma aqui, citada pelo apóstolo Paulo, não poderá entrar no reino de Deus. Estamos encontrando as razões porque ainda existe condenação, não é verdade? Espero que você esteja entendendo. Para terminar, eu quero ler um versículo muito claro que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 27. E não entrarão nela coisa alguma, está falando da cidade dos céus, e não entrarão nela coisa alguma que contamine ou que cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Muito claro o que a Bíblia Sagrada nos diz. Portanto, de fora ficarão toda esta turma, segundo o que diz a palavra de Deus. Capítulo 22, versículo 15, ele diz, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Lá no céu não haverá impureza. Eis a razão porque ainda existe condenação, muito embora a obra esteja terminada. Muito embora Jesus tenha declarado, está
consumado. Te espero nas próximas mensagens e nós chegaremos ao final, mostrando de maneira muito clara, na perspectiva, visão e palavra de Jesus, em João capítulo 3, porque ainda existe condenação. Deus te abençoe mais uma vez, que a sua mente seja aberta, o seu coração seja aberto para essas verdades da palavra de Deus, que isto esteja te despertando a uma responsabilidade com a sua própria alma. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos, diante da tua santa, bendita e inerrante palavra. Pai, eu quero que o teu Espírito esteja traduzindo e aplicando essa palavra aos corações que me assistem. Faça conhecida, entendida, temida e obedecida. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por me assistir. Que o teu dia seja abençoado com a graça e a misericórdia de Deus. A você e toda a sua família, o meu forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Até lá.